Olá, meu nome é Marco e esse é o canal Atos 15. Estamos de volta depois de 3 semanas sem vídeo. E com isso, a gente acaba que perdeu a porção Nassô, onde a gente aprende sobre uma linda bênção sacerdotal. E se você não conhece ela, vale a pena você conferir, em Números 6, 22, 27. E as porções Behaloterra, Shelach Lecha, que falam sobre rebelião contra a autoridade. A primeira fala de Arão e Miriam contra Moisés. Será que o Senhor tem falado apenas com você, Moisés? E a segunda, Shelach Lecha, fala dos espias que, através do seu discurso, levou o povo a se rebelar. Vamos nomear outro que nos leve de volta para o Egito. Essa semana o tema fica ainda mais óbvio, mais profundo, pois a gente aprende sobre a rebelião de Corá e os seus seguidores. Para isso, Paulo, em sua carta de Romanos, nos traz uma aplicação prática para os nossos dias a respeito desse tema. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Deus instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A porção dessa semana se chama Corá, pois ela começa com o seguinte texto: Vaikat Korah, ben Itzhar, ben Kehat, ben Levi, Vedatan va Aviran, benei Eliav ve'om, ben Pelet, benei Reuven, Vaikumu lefnei Moshe. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Reuben, e eles se insurgiram contra Moisés. Apesar do grande enfoque dessa porção ser rebelião, hoje eu quero compartilhar um outro aspecto do texto que chamou minha atenção durante essa semana: a intercessão de Arão. Acredito que essa passagem seja muito profunda, mas muitas das vezes durante a nossa leitura a gente pode acabar passando por ela e sem dar a devida atenção. E ela começa assim: quando porém a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com o fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. O judeu messiânico Yehudá Brahana comenta sobre isso. Ele fala que esse mesmo Arão, que tinha perdido seus 2 filhos enquanto eles ofereciam incenso não autorizado e foram punidos com o fogo do Senhor, esse mesmo Arão, com essa experiência traumática que teve no passado, ele teve a coragem de correr em direção à tormenta, no meio daquele castigo de Deus, uma pandemia mortal e sobrenatural que estava se alastrando. Por algum momento a gente pode pensar que ele fez isso porque ele sabia que nada de ruim ia acontecer com ele. Mas esse pensamento é errado. De fato, Arão correu um grande risco para salvar aquelas pessoas. A maioria de nós provavelmente ia correr para longe daquele lugar para tentar salvar as suas vidas. Mas Arão, pelo contrário, intercede pelos pecadores, levando o seu incensário para fazer propiciação pelo povo. Agora, quando pensamos em propiciação, lembramos no quê? Lembramos no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz para expiar nosso pecado e aplacar a ira de Deus contra nós. A ideia de propiciação está relacionada a 2 coisas: a justiça de Deus, que requer que o pecado seja punido, e a graça de Deus, que oferece um meio de redenção. Através da propiciação de Yeshua, nós podemos ser perdoados,
curados da praga e voltarmos a ter um relacionamento restaurado com Deus. Falando em praga, esse texto me trouxe também uma lembrança de Yeshua, pois a palavra praga nesse contexto está escrito com a palavra hebraica negef, que nos lembra a passagem de Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido, nagá, e afligido. Essas palavras possuem a mesma raiz e estão relacionadas com o significado de toque, ferimento, aflição. E a diferença nos dois contextos é que Yeshua toma sobre si o castigo divino para aplacar a ira de Deus. O castigo que iria cair sobre os pecadores, não sobre ele. E dessa forma, Yeshua faz a propiciação de forma definitiva. A atitude de autossacrifício de Arão é um reflexo do nosso eterno sumo sacerdote Yeshua, que de fato se sacrificou por nós, assumindo a nossa culpa para expiar nossos pecados e que também intercede por nós diariamente, como está escrito no livro de Hebreus. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É por meio do Messias, Yeshua, que encontramos o exemplo supremo da intercessão, sacrifício e o cumprimento final do papel mediador. A atitude de Arão, o sumo sacerdote, é oposta à do rebelde Corá, e não é à toa que Deus escolhe Arão para ser o líder da comunidade de Israel, como vemos logo em seguida durante o teste das varas. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas, e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se vocês têm gostado do conteúdo do canal, eu peço para que vocês se inscrevam e dessa forma vocês não vão perder nenhuma novidade. Curta, sinta-se à vontade para comentar e compartilhe com mais pessoas. Assim esse conteúdo pode chegar mais longe e alcançar ainda mais gente. Shabbat Shalom.